Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Marcos Guzmão e tô com vocês aqui a partir de agora pra gente bater um papo aí sobre as leis penais extravagantes. São aquelas leis cujos assuntos delas são específicos e assuntos esses aí que não estão no Código Penal. E elas podem aí trazer procedimentos penais, aspectos processuais penais, apenas infrações penais ou as duas coisas, as leis mistas aí, né, que são leis processuais e penais ao mesmo tempo, e essas são algumas das características das leis penais extravagantes. E na aula de hoje, a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre a famosa Lei 8.072 de 1990, a nossa Lei dos Hediondos. Lei aí bastante comentada, lei presente em todos os concursos públicos que tem a matéria penal, né? Tem matéria penal, com certeza a Lei dos Hediondos está lá, porque inclusive tudo o que está previsto aqui traz aí implicações, vai influenciar em alguma outra área, como por exemplo, vai influenciar lá na lei de execuções penais, vai influenciar na forma como se dá o livramento condicional, que são previsões do Código Penal e assim por diante, certo? Então, para a gente poder começar aí a conversar um pouquinho sobre a lei dos hediondos, né, vamos destrinchar aqui o que a gente precisa destrinchar e pegar aí no final algumas questões para a gente visualizar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos começar. Vem comigo aqui para a tela e vamos dar uma olhada nisso. Olha lá. Então, nossas redes sociais estão aí na tela para você e a gente, então, prossegue para conversar sobre o seguinte. Veja bem, aqui, nesse artigo primeiro, eu vou ter o rol dos crimes hediondos, né? Então, eu vou colocar aqui que isso aqui se chama rol e rol é igual a uma lista. E por que eu estou te falando isso? Porque aqui, nessa lista que nós temos, o legislador, ele então disse, olha, o que eu quero ou como eu quero que os crimes hediondos sejam definidos. Aí ele disse o seguinte, anota aí, ó. O critério para definir os crimes hediondos é o chamado critério legal, em que o legislador define quais condutas serão hediondas, tá? Então, é a lei que define. E aí, presta atenção e vem comigo aqui, ó. Quando você olhar para a ideia dos crimes hediondos, eu tô falando de critério legal. O legislador falou, eu é que vou definir o que vai ser considerado crime hediondo. Certo? Então, não é o juiz na hora da apreciação do caso concreto, não é o réu, não é a defesa, não é o Ministério Público, é a lei. A lei, então, é que define quais serão os crimes hediondos. Veja que os crimes hediondos, eles têm uma previsão constitucional, certo? Em que algumas condutas serão consideradas hediondas, mas o legislador constitucional, ele deixou nas mãos do legislador infraconstitucional a tarefa de definir quais serão as condutas. Então, crimes hediondos são autorizados pela Constituição, porém, a sua lista, o seu rol, vem da definição de uma lei infraconstitucional. E aí, veja bem, o rol, exatamente por conta desse critério legal, em nome aí do famoso princípio da legalidade, o que a gente vai ter? É que quando nós estivermos falando do rol dos hediondos, aí você já anota aí que ele se trata do chamado rol taxativo. O que isso quer dizer? Rol taxativo quer dizer que crimes hediondos serão apenas aqueles que o legislador colocou nesse rol. Então, não tem espaço para uma nova interpretação, para poder fazer aí uma interpretação extensiva, para dar um jeitinho, botar um pezinho a mais aí, para poder, pera aí, vamos botar um hediondo aqui por tabela, por baixo dos panos. De jeito nenhum, tá? O rol dos hediondos é
taxativo, ou seja, só será considerado crime hediondo aquilo que estiver nessa lista do artigo 1º ou, de modo geral, previsto aqui na lei dos hediondos. Nós vamos ver aqui que tem algumas condutas equiparadas a hediondos aqui também previstas. E aí, veja bem, também ainda nessa pegada, teremos aqui algumas condutas que o pacote anticrime inseriu aqui e passou a tratá-las como hediondo. Então presta atenção que isso é objeto das provas próximas aí com certeza, tá certo? Volta comigo para a tela e vamos continuar. E aí, veja bem, você vai ver aqui que nós temos aqui o homicídio, é uma das formas de crime hediondo. Então, ele vai ser, um homicídio aqui nesse caso, vai ser um homicídio simples. E o qualificado. Então, vão ser todos os homicídios qualificados. Todas as formas de qualificadora do homicídio estarão inseridas aqui. Agora, veja bem, com essa leitura que a gente está fazendo aqui, veja que o simples ele tem uma característica especial, tá? Precisa ser praticado na atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, o que precisa estar presente ali? Precisa estar presente ali o contexto do grupo de extermínio. Aquele cidadão ali que pratica o homicídio, ainda que na forma simples, mas por conta do contexto de grupo de extermínio, pode até fazê-lo sozinho, mas tem que ser como se fosse, entre aspas, uma missão do grupo de extermínio. Essa é a ideia que o legislador quis dar aqui. Então essas duas formas são as únicas duas formas hediondas do nosso crime de homicídio. E aí a lei prossegue mais, falando lá sobre a lesão corporal funcional, certo? Vamos botar aqui, lesão corporal funcional. Por que funcional? Tá lá, ó, autoridades do 142, Forças Armadas, e autoridades do 144, o pessoal aí da segurança pública, né? Então vamos colocar aqui aonde estão as Forças Armadas e aqui a segurança pública. E aí, o que mais que eu tenho para te dizer? Lembrando que só será a lesão gravíssima e a seguida de morte. Essa daqui é importante até a gente passar o marca-texto nela para ficar claro, tá? Olha lá, lesão gravíssima, né? Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Não tem lesão leve, não tem lesão grave e não tem lesão culposa. Só tem duas formas de lesão corporal funcional que são consideradas hediondas. Tem que ser a gravíssima e a seguida de morte. Só nesses dois casos é que a gente vai ter a lesão corporal sendo considerada hedionda. Fora isso, não teremos essa possibilidade, tá? Pode até ser, por exemplo, uma lesão corporal grave dentro aí do contexto funcional contra uma das autoridades aí do 142 ou 144 ou seus parentes e colaterais aí até o 3º grau, que é a regra. Mas ela não vai ser considerada hedionda, tá? Ela vai ser um crime lá do Código Penal tratada como crime comum, não tratada como crime hediondo. Só vai ser tratada de acordo com a lei dos hediondos quando nós estivermos falando da gravíssima e da seguida de morte. E aí vai seguindo comigo aqui, ó. O que eu tenho mais lá? O roubo. O roubo também foi recentemente aí alterado, modificado pelo pacote anticrime. E o que ele tem a me dizer aí? Olha lá. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade é uma das formas. Qualificado aí pelo resultado lesão grave ou morte, que é o famoso latrocínio. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer, porque você deve ter notado que eu pulei a letra B, certo? Se você olhar bem, né, e olha bem direitinho para a letra B, eu vou te dar 2 segundos para você dar uma analisada nesse slide que está aí do lado, bem especificamente na letra B, para você prestar bem atenção no que está dito aí. Olha lá, seus 2 segundos já acabaram, tá? Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, e aí vamos colocar no marca-texto aqui, porque isso aqui precisa ser bem visualizado. Então vamos lá.
emprego de arma de fogo e emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador optou por tratar como hedionda qualquer conduta de roubo que faça uso de arma de fogo. Ele precisava ter especificado a ideia do restrito e do proibido? Não. Ele só ter colocado lá que roubo com um emprego de arma de fogo já era suficiente para a gente poder tratar como hediondo. Só que ele quis ser mais específico, e o pacote anticrime, promovendo uma mudança aqui, especificou, detalhou um pouco mais que o crime de roubo praticado com arma de fogo de uso restrito e proibido também serão considerados hediondos, tá? Então presta bem atenção nesse detalhe. Em outras palavras, eu estou tentando te dizer o seguinte: qualquer emprego de arma de fogo leva o crime de roubo a ser considerado hediondo, tá? Seja arma de fogo de uso permitido, seja arma de fogo de uso restrito e seja arma de fogo de uso proibido, tá? Então presta bem atenção nesse detalhe, porque eu vou te contar uma coisa. 90% das questões de provas de concursos, quando cobra crimes hediondos, 90% das questões quer saber se você conhece o rol dos hediondos. Essa lista de hediondos aí, ou em outras palavras, para ser bem simples com você, ela quer saber se você sabe o que é hediondo e o que não é, meu filho, é isso que ela quer saber, tá? E aí quando você olha para essa história, fala: professor, como é que eu vou saber para fazer isso aí? Como é que eu vou fazer, para poder decorar isso aí e tudo mais? Daqui a pouquinho eu vou te ensinar um método aqui para facilitar isso para você, tá? A menos que você fique lendo a lei dos hediondos aí durante um ano direto, com certeza você decora, tá? Agora, tem um método aqui que a gente utiliza para facilitar o conhecimento desse rol aí, que leva a gente para a prova com mais segurança, leva a gente para a prova com mais firmeza em responder questões dessa daí, tá? Reafirmo, 90% das questões de provas de concurso, quando trata de crime hediondo, quer saber se você conhece o rol dos hediondos, tá certo? E vamos continuando. Então, trabalhamos aí as especificidades do roubo. O que mais que eu tenho aqui? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade e a ocorrência de lesão corporal ou morte. Veja bem, aqui a gente tem o famoso sequestro relâmpago, né? Então, o nosso sequestro relâmpago, que é exatamente a nossa extorsão com restrição da liberdade, é popularmente conhecido aí como sequestro relâmpago, tá? Então vamos melhorar, só consertar aqui as nossas aspas no final e continuar. O que mais? Extorsão mediante sequestro, aí vamos colocar aqui todas as formas. Por que eu estou colocando todas as formas aqui? Porque aqui, ó, extorsão. São crimes diferentes? Obviamente, né? Não é à toa que está em artigo diferente, não é à toa que tem um nome mediante sequestro aqui depois, né? Qualificador é outra coisa, um mediante aqui é um meio de cometimento, então são crimes diferentes, tá? Aquele crime que você ouve falar aí no jornal, que o cidadão teve a sua liberdade cerceada e que o autor do delito ligou para a família e falou: não, eu quero R$1 milhão para libertar o cidadão com vida. Isso não é sequestro não, tá? Isso é extorsão mediante sequestro, é o nome correto, tá? Você que está estudando para concurso agora, dá uma olhada para mim aqui, ó. Você que está estudando para concurso agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A partir de agora, você tem que mudar uma coisa na sua vida. Você tem que estar muito consciente e de que todas as vezes que você vê uma notícia, alguma coisa, você tem que aprender a ter senso crítico e senso técnico, né? O senso crítico técnico sobre aquilo ali. Então, quando você ouvir falar por aí a ideia de não, o cidadão foi sequestrado e tudo mais, foi o crime de sequestro, não foi o crime de sequestro, foi o crime de extorsão mediante sequestro, certo? Então, qual é a ideia do extorsão mediante sequestro? O cidadão teve a sua liberdade cerceada. Qual era o objetivo do agente quando fez isso? Era entrar em contato com a família e exigir um preço como condição do resgate. Se você olhar 159 do Código Penal, é isso que você vai encontrar lá, certo? Diferente do que acontece na extorsão, que é o cidadão me obrigar, mediante o uso de violência ou grave ameaça, a eu fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou
que eu deixe de fazer aí algo que a lei manda, né, ou algo que ela não permite, tá? Então são essas pequenas coisas. E o famoso sequestro aí que se fala frequentemente pelas imprensas aí da vida e tudo mais, pelas mídias, o sequestro é simplesmente o cidadão que cerceia a liberdade do outro ou proíbe o outro do seu direito de vir livremente sem nenhum tipo de objetivo específico, tá? Ele simplesmente ser o cidadão pode ser para fins libidinosos, pode ser em razão de trabalho, pode ser em razão de inúmeras situações, tá? Então grave isso aí e bota isso aí na sua cabeça, tá? A partir de hoje, você gosta de exemplificar as coisas, é até bom, tá? Quero exemplificar as coisas aqui assistindo um jornal, assistindo as coisas. Pode, claro que pode, mas aprenda a ter senso crítico técnico, certo? De corrigir a coisa e observar o que tá certo e o que tá errado. Continua comigo e vem pra cá pra tela. Olha só, temos e o que eu quero dizer com isso então? Observação na forma simples, a extorsão não é considerada crime hediondo, tá? Então grava bem direitinho isso aqui na sua cabeça. Na forma simples, a extorsão não é considerada hedionda. Somente na forma qualificada, e é na qualificadora específica, tá? Que é a restrição da liberdade e o resultado morte ou lesão corporal grave, só nessa hipótese. Já a extorsão mediante sequestro, diferente. A extorsão mediante sequestro é na forma simples, é nas aumentadas, é nas qualificadas, todas as formas, tá? Então guarda bem essa diferença aí, que se a prova te perguntar, você já tá safo para responder. E continua comigo aqui, ó. Crime de estupro também, todas as formas. Crime de estupro de vulnerável também, todas as formas. Epidemia só com resultado morte, tá? A epidemia simples não é hedionda. Olha lá, ó, a nossa observação. A epidemia, lá do artigo 267 do CP, a epidemia simples não é hedionda. Guarda essa daí, vamos para a próxima. Que mais? Falsificação de medicamentos ou produtos para fins terapêuticos, hediondo também, tá? Favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável, previsto lá no nosso 208B. Veja que existem crimes aí de favorecimento à prostituição de pessoas adultas, tá? Só que o único que é considerado hediondo é quando esse favorecimento se der contra criança, adolescente ou vulnerável. E o que mais? O furto qualificado pelo uso de explosivo ou artefato análogo. Sim, a explosão do caixa eletrônico lá é considerado crime hediondo, tá? O furto do caixa eletrônico. Presta bem atenção. O legislador aqui ele fez um contraponto aí para uma conduta mais grave. Ele não colocou o selo de hediondo. Que conduta é essa? O roubo com o uso de explosivo. O roubo com uso de explosivo não é hediondo. Lembra que eu falei aquela história? Você pode se perder quando você quiser, tá? Mas a questão é bem simples. Se o legislador penal botou na lei dos hediondos dizendo que aquela conduta é considerada hedionda, acabou o assunto, tá, meu filho? E ela é do jeito que o legislador botou lá na lei. Veja bem a ideia. Ah, mas o roubo com uso de explosivo e tudo mais. Fala, mas peraí, meu caro. O legislador não escolheu essa conduta para ser hedionda. Então ela é hedionda? Não, né? Não, ela não é hedionda. Se o legislador não a escolheu para ser hedionda, então ela não é hedionda. Ele escolheu o furto com o uso de explosivo, né? Deu o exemplo do caixa eletrônico aí, mas pode se dar em razão de outras diversas coisas, tá? O caixa eletrônico é o mais comum aí que a gente vê nos dias de hoje, tá? Mas apenas o furto com o uso de explosivo é considerado hediondo, tá? E aí, a gente chega aqui na nossa famosa telinha branca, e aí você pergunta para mim, professor, como é que eu faço para saber esse rol dos hediondos aí? Dica,
Divida por objeto jurídico. Como assim? Presta bem atenção. Você sabe que o nosso Código Penal ele tem crimes contra a vida, ele tem crimes contra o patrimônio, dignidade sexual, administração pública, incolumidade pública, fé pública, paz pública, periclitação da vida e da saúde, lesões corporais e assim por diante. São vários os objetos jurídicos defendidos pelo Código Penal. Agora veja bem. Você sabendo aqui pelo objeto jurídico, olha só como é que é o esquema e como é que você consegue saber duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, quando você sabe quais os objetos jurídicos são, onde tem crimes considerados hediondos, você fez o que com todos os outros? Eliminou. Então você já sabe que não tem crimes contra a honra aqui, não tem aqui crimes contra a liberdade individual, não tem crimes contra a administração pública aqui, não tem crimes contra a fé pública aqui, certo? Eu só tenho aqui 5 objetos jurídicos que são defendidos normalmente pelo legislador penal do ponto de vista dos hediondos. E deixa eu aproveitar o ensejo para te dizer uma outra coisa. Quando a gente fala do rol dos crimes hediondos, esses crimes são previstos no Código Penal, tá? Ou, por exemplo, aí no genocídio, o tráfico de drogas nas suas leis específicas. Não quer dizer que o legislador criou um novo código prevendo novos crimes. Não, ele não fez isso não, meu filho. Presta atenção e acorda, certo? Ele não fez isso. Ele chegou e disse o seguinte, tá vendo? É como se ele fizesse a seleção, certo? Ele pegou lá, ele falou, esse aqui do Código Penal vai ser considerado hediondo, esse daqui também vai, esse daqui não vai. Esse não, esse vai. Ele fez uma seleção dentro do Código Penal. Então são crimes lá de dentro do Código Penal ou mesmo da nossa legislação penal extravagante. E aí volta comigo aqui para a tela que a gente vai ter como tratar isso aqui agora. Como é que eu trabalho então o rol dos hediondos? O primeiro objeto jurídico que a gente vai encontrar aí defendido pelo Código Penal é o objeto jurídico vida. E lá dentro do nosso objeto jurídico vida, eu tenho apenas o homicídio que é considerado hediondo. Em que forma? Todos os qualificados e os simples em atividade de grupo de extermínio ainda que por apenas um indivíduo. Se você tá ligado na aula, você já deve ter percebido o que eu quero dizer com isso aqui, não deve, meu cara? Porque veja bem, quando a gente olhou aí para o nosso objeto jurídico vida, dá uma olhada para mim aqui, vem comigo aqui para a tela. Olha só. Quando a gente falou do objeto jurídico vida, lá dentro dos meus crimes contra a vida eu tenho 4, certo? Dentro do capítulo dos crimes contra a vida eu tenho 4. Que 4 são esses? O homicídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Eu não sei se você notou que ninguém aqui falou de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ninguém falou de infanticídio e ninguém falou de aborto. Ninguém quem? A lei. Só falou do homicídio. Isso quer dizer o quê? Que esses outros 3 crimes não são considerados hediondos, meu filho. Tá vendo que quando você separa pelo objeto jurídico, a percepção disso fica mais fácil? Então se liga e presta bem atenção. Vai separando pelo objeto jurídico que você vai ter sucesso em saber que crime é considerado hediondo e qual não é. Prossegue comigo e vem para a tela aqui, ó. O que mais? Aí eu vou ter um próximo capítulo, que é o capítulo das lesões corporais. Qual lesão corporal é considerada hedionda? Gravíssima ou seguida de morte. Contra quem? Autoridades das
Forças Armadas ou Forças de Segurança Pública. Que forças de segurança pública são essas das quais nós estamos falando? Estamos falando aí da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e assim por diante, tá? Então são autoridades das Forças Armadas ou Forças de Segurança Pública ou contra seu cônjuge, né? Cônjuge ou companheiro, ascendente, o descendente e o colateral, até o terceiro grau. Lembrando que tem uma parada importante aqui, tá? Em razão da função ou em seu exercício. Então, não é simplesmente o fato do cidadão, peraí, porque morreu porque é polícia, ok. Então tem que ter esse motivo. Ele estava no exercício da função ou foi em razão disso. Não. E aí, nesse caso, a lesão corporal, então, vai ser considerada, se gravíssima ou seguida de morte, bem lembrado, a gente, então, vai ter a consideração desse crime como hediondo. Agora, se essa lesão corporal se deu porque o cidadão, por exemplo, estava na praia e aconteceu contra ele uma lesão gravíssima ou uma lesão seguida de morte, se eu não tiver relação com a função de qualquer maneira, eu não tenho a incidência da hediondez do crime aqui, tá? Eu preciso que haja uma relação com a função. Tem que ser no exercício dela ou em razão dela. Eu posso até matar o caboclo fora na verdade, praticar lesão corporal contra ele, fora do seu, né, do exercício aí da função e tudo mais. Mas eu tenho que observar o quê? Eu tenho que observar que foi fora do exercício da função, mas foi em razão dela. Também tá valendo. Se foi na praia, não teve nada a ver com isso, o cidadão nem sabia que o outro era polícia e praticou contra ele lesão gravíssima ou seguida de morte, não tem incidência da hediondez, tá? E aí, dentro do capítulo das lesões corporais, só tem esse. E aí a gente vai seguindo para mais. Vamos lá. Aí vamos colocar quem aqui agora? Patrimônio. Então, dentro do nosso patrimônio, quem é que nós vamos considerar aqui hediondo? Olha lá. Eu vou ter o furto com uso de explosivo. Que mais? Eu vou ter o roubo. E vamos relembrar as três modalidades? Com restrição da liberdade. Que mais? Uso de arma de fogo e o latrocínio. O que mais que eu vou ter no patrimônio? Eu vou ter lá o crime de extorsão. Em que modalidade? Apenas quando rolar o quê? A restrição da liberdade e a lesão corporal ou a morte. E por fim, a extorsão.
mediante sequestro. Lembrando que a extorsão mediante sequestro em todas as formas. E aí veja bem que a gente está prosseguindo aí em cada um dos objetos jurídicos e observando quais os crimes nós vamos encaixando aí dentro de cada um deles. Então agora chegou aquela hora de quê? De você levantar e dar uma espreguiçada aí, para daqui a pouquinho a gente voltar e continuar trabalhando a nossa lei dos hediondos. Até já!